Muito bom. Agora estamos de volta. É uma satisfação ter o Dr. Marcelo conosco. Aqui, o Dr. Marcelo Bittencourt, ele é doutor em Ciências Médicas pela UERJ e é médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias da UERJ. Hoje vai estar falando com a gente sobre... Ai. Agora sim, agradeço. É um prazer estar aqui na companhia do Dr. Marcelo Bittencourt, que aceitou gentilmente nosso convite para falar sobre cardiogenética, como a cardiogenética ela auxilia na prática clínica. O Dr. Marcelo Bittencourt é doutor em Ciências Médicas pela UERJ e é médico da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatia da UERJ. É um prazer estar contigo, né, Marcelo? Muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez do IDIM. E, bom, a gente vai ter a oportunidade aí de conversar e tratar de diversos assuntos relacionados à cardiologia e doenças hereditárias. Eu acho que vai ser uma tarde muito agradável. Então, agora a gente vai dar início à apresentação e, em seguida, o Dr. Marcelo vai estar disponível para responder as questões que vocês vão mandando aí no chat. Até já. Até já. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Imbranize Bittencourt. É uma honra estar aqui falando para vocês aqui no IDIM de 2020. Vamos conversar um pouco sobre cardiogenética. Trazendo aqui como uma introdução, quero passar para vocês que a cardiogenética, hoje a gente encara essa definição como sendo uma ciência que estuda o grupo de doenças cardiovasculares hereditárias. São patologias cardíacas heterogêneas e incluem principalmente cardiomiopatias, arritmias e síndromes vasculares. Tem como base, obviamente, esse envolvimento genético, herança familiar, mas o que assim, tem mais impacto em termos da prática clínica que são doenças que, além de poderem levar à insuficiência cardíaca, causam bastante morte súbita em jovens e atletas, né? E hoje em dia, a forma como a gente tem de identificar esses pacientes com mais precisão é justamente através dos testes genéticos. Nós sabemos aqui que como está bem demonstrado, que o aconselhamento familiar é a principal indicação de se você fazer testes genéticos nestes cenários clínicos. Mas nessa apresentação, nós vamos mostrar para vocês diversas outras formas de aplicação dos testes genéticos que não se restringem a isso, e muito daquilo que está sendo feito atualmente em termos da utilização dos testes genéticos. Então, entre os cenários clínicos que eu escolhi aqui, vamos começar aqui pela cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica, como muitos de vocês já sabem, é uma doença autossômica dominante, primordialmente, que se destaca pela hipertrofia ventricular, função sistólica preservada e relaxamento diminuído. Tem uma prevalência em torno de 1/500, quer dizer, é uma cardiopatia hereditária, poderia chamar relativamente frequente. Hoje, esse aqui são dados do estudo Cardia, né, que foi de 1995. Hoje, com a ampla utilização da ressonância magnética e, por que não, dos testes genéticos também, a gente já estima uma prevalência maior do que essa. É uma importante causa de morte súbita em adultos menores de 35 anos, é a principal causa de morte súbita, eu diria, nessa idade. É uma doença que se caracteriza pela pobreza de estudos randomizados, então boa parte das decisões que a gente toma são frutos de estudos observacionais. É uma doença que tem um perfil genético bastante heterogêneo, com predomínio aqui para as mutações da beta-miosina de cadeia pesada e para proteína C ligante da miosina, mas a gente sabemos também que nós temos várias outras proteínas sarcoméricas que podem ser responsáveis pela doença. Troponina T2, troponina I3, tropomiosina, miosina de cadeia leve. E geralmente as mutações em proteína sarcomérica correspondem a 40% a 60% dos casos.
25% a 30% a gente não consegue identificar a mutação, em 5% a 10% nós temos outras causas genéticas e não genéticas, e muitas delas a gente tem a presença aqui das fenocópias, né, que nós vamos falar mais à frente. É uma doença, então, que pode se manifestar sob a forma de insuficiência cardíaca ou, então, de morte súbita, e que tem no seu teste genético, hoje, em termos de recomendação, é considerada classe 1 de recomendação, você fazer o aconselhamento genético através dos testes genéticos, ainda mais hoje em dia com o NGS. Né? Então, isso aqui são recomendações frutos do guideline de 2011 americano, reforçados pelo de 2014, o europeu, onde o teste genético é classe 1 para o aconselhamento, para o screening de parentes de primeiro grau, mas tão importante quanto isso é entender que o teste, ele hoje é fundamental também quando você suspeita de outras condições genéticas que não necessariamente mutações em proteínas sarcoméricas que possam ser responsáveis por apresentações atípicas de hipertrofia ventricular e que possam ter a probabilidade de serem tratadas, que são as fenocópias, a gente vai falar mais à frente. É importante entender que na hipertrófica, diferente do que a gente vai ver na dilatada, o teste genético não muda muito a conduta. Achar que isso vai ser responsável pela estratificação de risco de morte súbita, isso aí os dados ainda são bastante pouco fidedignos para a gente poder indicar baseado no dado do teste genético, por exemplo, um CDI, coisa que vai acontecer em outras cardiomiopatias, né? Mas, sem dúvida nenhuma, em termos do aconselhamento familiar, ele hoje em dia é considerado classe 1 de recomendação. Uma outra indicação, como eu havia falado então no slide anterior, é na identificação de fenocópias, como, por exemplo, a doença de Danon, doença de Fabry, que podem se manifestar sobre uma apresentação, principalmente no método de imagem eco-ressonância, semelhante a uma cardiomiopatia hipertrófica, mas que seria uma cardiomiopatia hipertrófica com algumas peculiaridades, muito associadas a alterações no eletro, que são chamadas pré-excitação ventricular, e que tem uma importância grande porque você pode mudar totalmente a sua forma de tratar a partir do momento que você identifica essas doenças, né? Então, a doença de Danon é uma doença que rapidamente leva a transplante, então você tem que acompanhar com bastante rigor. É uma indicação também, só a presença da doença de Danon já sugere que você deva colocar um cardiofibrilador, porque tem alto índice de morte súbita, independente daqueles fatores de risco tradicionais da hipertrófica. E a doença de Fabry, não precisa nem falar, é uma doença até muito mais do geneticista do que do cardiologista, e onde a terapia de reposição enzimática muda a história natural do doente. Outra aplicação interessante do teste genético na cardiomiopatia hipertrófica é quando você precisa diferenciar essa doença genética autossômica dominante do coração de atleta, que traz características muito semelhantes de uma hipertrófica. O atleta de alta performance, ele pode evoluir com hipertrofia ventricular, só que é uma hipertrofia ventricular que é, como a gente chama, de fisiológica, né? E isso diferenciar essa condição da cardiomiopatia hipertrófica significa poder dizer para esse atleta se ele pode ou não fazer atividade física competitiva, né? Então, dentre as diversas formas que você tem de fazer essa diferenciação, seja através de dados clínicos, ressonância magnética, alguns achados no ecocardiograma, a ausência de mutações causadoras de hipertrófica na análise genética fala a favor também do coração de atleta. Uma outra aplicabilidade dentro do cenário da cardiomiopatia hipertrófica que nós estamos vendo bastante nos últimos tempos, a possibilidade de você identificar mutações que seriam preditoras de um pior prognóstico. Ainda que isso, como eu havia falado antes, não mude totalmente a conduta, a gente pode acompanhar esses pacientes de uma maneira diferente, um pouco mais amarrada. Então, esse aqui é um exemplo de um trabalho muito interessante do grupo lá
da Espanha, da Health and Code, onde eles analisaram pacientes que tinham mutações na beta-miosina de cadeia pesada, especificamente na região conversora, que compreende aqui a região entre os aminoácidos 709 e 777 da proteína. E viram que os pacientes que tinham mutações nessa região, independente, inclusive, da apresentação fenotípica, porque alguns desses pacientes, a maioria tinha hipertrófica, mas alguns poucos tinham a forma dilatada, alguns tinham forma não compactada, mas a maioria era hipertrófica. Mas o fato é que a incidência de morte súbita, evolução para transplante, AVC, insuficiência cardíaca, era bem mais significativa do que mutações em outras regiões, no caso da beta-miosina de cadeia pesada. Finalizando um pouco esse cenário da hipertrófica, é interessante a gente entender que a realização do teste genético vai servir, obviamente, para acompanhar o paciente que tem o genótipo positivo e fenótipo negativo ainda, né? O que a gente tem visto e que tem chamado bastante atenção é que esse paciente parece ter um curso benigno. Isso aqui é um trabalho, uma coorte multicêntrica envolvendo americanos, italianos, holandeses, australianos, num segmento de 6 anos. Eles pegaram, acompanharam pacientes com 203 pacientes com genótipo positivo e fenótipo negativo. 10% deles evoluíram com hipertrófica. Mas isso aqui, obviamente, era uma coorte de genótipos positivos e fenótipos negativos em cardiomiopatia hipertrófica. Tá? E o que eles observaram é que não viram muitos eventos nesse segmento. Então, teoricamente, seriam pacientes que, mesmo evoluindo com a doença, teriam um prognóstico bom, mas obviamente que isso aqui ainda é uma avaliação ainda muito limitada. Não são muitos os trabalhos que avaliam, do ponto de vista de médio e longo prazo, os pacientes com genótipo positivo e fenótipo negativo. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre a cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia dilatada é uma cardiomiopatia que, tradicionalmente, ela é mais frequente do que a hipertrófica. Mas isso se deve também ao fato de que a gente não tem única e exclusivamente a forma genética como no contexto da etiologia. Tem muitas outras doenças, miocardites, outras doenças sistêmicas que podem ser responsáveis pela gênese da doença. Mas a disponibilidade hoje, o estudo genético em várias coortes envolvendo esses pacientes tem mostrado que a forma genética familiar, seja ela decorrente de mutações de proteína sarcomérica, seja doenças neuromusculares como as distrofias ou mesmo doenças sindrômicas, mitocondriais, síndrome de Barth, quando você leva isso tudo em conjunto, a gente percebe que isso acaba sendo responsável por cerca de 25% a 30% dos casos. Isso é muito importante quando a gente leva em consideração o aconselhamento familiar e algumas tomadas de decisão que podem mudar quando você identifica determinadas mutações. Então, assim, esse dado, essa porcentagem, que leva em consideração esse número, em torno de 25% a 30%, elas se tornaram, digamos assim, clássicas após os trabalhos envolvendo principalmente as avaliações dos truncamentos na titina. Esse trabalho clássico aqui, publicado no New England em 2012, com 312 pacientes de cardiomiopatia dilatada, 231 com hipertróficos e 249 controles, mostraram que 27% dos pacientes com cardiomiopatia dilatada tinham mutações em truncamento na titina avaliados pelo NGS, em comparação com praticamente nada em termos de hipertrófica e que é semelhante, inclusive, ao grupo controle. E é interessante porque até a primeira década, no caso do nosso século XXI, a gente achava que as mutações na titina também podiam causar hipertrófica. Hoje a gente questiona muito isso e muito em função desse trabalho. É interessante a gente notar também que essa doença, no caso das mutações do truncamento na titina, ela tem uma penetrância de 95% acima dos 40 anos. Então, não é muito comum você ver pacientes
apresentando doença em função dessa alteração genética no momento mais tardio, né? Isso foi confirmado por um outro trabalho publicado também na PLOS ONE em 2017, com 72 pacientes com cardiomiopatia dilatada, média de idade de 34 anos, aqui uma média mais jovem, que também avaliou as mutações no TTN através de NGS e viu uma percentual semelhante ao trabalho do New England. E é interessante entender que a cardiomiopatia dilatada, ela, no caso, hoje, quando você analisa, por exemplo, preconiza a prevenção de morte súbita através de cardiodesfibrilador, se o paciente não tem, não é uma prevenção secundária, se ele não é um sobrevivente de morte súbita ou de TV sustentada, e se ele, eventualmente, ele não é um paciente que tem sintomas que sejam sugestivos de uma arritmia ventricular, se ele não tem uma classe funcional 2 a 3 da New York Heart Association com uma fração de ejeção muito baixa, única e exclusivamente a presença de uma mutação na LMNA, uma cardiolaminopatía, pode ser o suficiente para indicar CDI nesse paciente como classe 2A de recomendação. Então, uma situação onde o teste genético muda a conduta, principalmente aqui no que diz respeito à prevenção de morte súbita. A amiloidose é um outro cenário clínico que a gente tem valorizado muito a questão do teste genético. Hoje, a impressão que a gente tem da prevalência da amiloidose, principalmente por transtiretina, ela vem mudando cada vez mais. Esse trabalho espanhol aqui é um exemplo disso. 120 pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, que foram estudados através de cintilografia de fosfato de tecnésio aqui, com biópsia endomiocárdica associado, mostraram uma prevalência de amiloidose nesse cenário de ICFEP, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, em torno de 13%. E isso é importante porque essa condição clínica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é muito comum no dia a dia. Então, a gente está falando aqui de milhares de doentes, né? E hoje a gente sabe que esses pacientes que são identificados através desse algoritmo, que leva em consideração não só o quadro clínico, mas um eco, uma ressonância sugestiva de amiloidose, e que você confirma basicamente através da cintilografia com pirofosfato ou disfosfato de tecnésio, você já tem, a partir desse algoritmo, o diagnóstico de amiloidose cardíaca por ATTR já definido sem precisar de biópsia. E aí, qual é o próximo passo? É você genotipar para saber se é um modelo de amiloidose do tipo selvagem, né, antigamente conhecido como amiloidose senil, ou se é uma variante mutante, onde você vai poder interferir, obviamente, em termos do aconselhamento familiar e de achar pacientes ainda numa fase precoce de manifestação, numa doença que hoje tem um tratamento potencial. A cardiomiopatia ritmogênica. A cardiomiopatia ritmogênica, ela vem cada vez mais também, é uma outra cardiomiopatia onde os testes genéticos vêm mudando a forma de nós encararmos a doença. No passado, quando nós falávamos de cardiomiopatia ritmogênica, a gente basicamente falava na antiga displasia ritmogênica do VD, que é uma doença autossômica dominante, onde você tem a substituição progressiva do miocárdio por tecido adiposo e fibrótico e que compromete principalmente o ventrículo direito, fruto de mutações desmossomais, né? Basicamente, apresentava esses doentes de disfunção de VD, associado também à morte súbita em jovens e atletas, mas já aqui a gente começou a observar, com o passar do tempo, várias coortes sendo analisadas, que 20% a 40% possuíam envolvimento do ventrículo esquerdo também. A partir do momento que a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação genética mais abrangente nesses doentes, com sequenciamento de última geração, a gente começou a ver que essa doença não se limitava só a um genótipo envolvendo proteínas desmossomais, mas também muitas das formas de cardiomiopatia arritmogênica estavam associadas à presença de cardiolaminopatias, mutações do canal de sódio, fosfolamban, filamina C, desmina, RBM20 e
com isso, a gente pode estabelecer algumas correlações de genótipo e fenótipo que a gente, no passado, não fazia. E mais do que isso, começamos a perceber por que alguns doentes não tinham disfunção ventricular exclusivamente do ventrículo direito. Porque a gente começou a ver que os pacientes que tinham mutações predominantes, que tinham comprometimento predominante do VD, eles estavam mais associados a quê? Assim, mutações desmossomais, dos elementos do disco intercalado, algumas canulopatias também, mas quando a gente analisava aquelas formas que comprometiam principalmente o ventrículo esquerdo, a gente se deparava com outro tipo de mutação, com cardiolaminopatias, com desmina, LDB3, BAG3, RBM20, enfim, mutações do canal de sódio, fosfolamban dando comprometimento aqui, no caso biventricular. Então, isso mudou o nosso entendimento a respeito dessa doença. Isso tudo ficou bastante bem consolidado nessa diretriz publicada no Heart Rhythm em 2019. Diretriz essa que estabeleceu que, a partir de agora, também, quando você vai decidir por implantar um CDI, um cardiodesfibrilador nesse doente, você deve levar em consideração não somente se esse paciente já teve algum evento abortado, mas se você tem algumas mutações consideradas de muito alto risco para morte súbita dentro do contexto da cardiomiopatia ritmogênica, que seriam as mutações no fosfolamban, mutações na filamina C e na lamina também. Aqui, no caso, a cardiolaminopatias geralmente associada a pelo menos 2 ou mais dos seguintes fatores: queda na fração de ejeção, presença de TVNS no Holter e sexo masculino. Dando prosseguimento aqui a análise genética nas diversas cardiomiopatias, a gente fala agora um pouquinho da cardiomiopatia não compactada. Essa é uma doença bastante curiosa, é pouco prevalente na prática clínica. Acredita-se que seja em torno de 0,05% em adultos. Quando se analisa pacientes com insuficiência cardíaca, é em torno de 3 a 4%, e ela se caracteriza por grande presença de trabeculações ventriculares e profundos recessos intertrabeculares que são frequentemente associados com uma fina camada epicárdica. É uma normalidade de até pouco tempo de etiologia desconhecida, mas que hoje a gente sabe que está muito associada a distúrbios monogênicos, particularmente neuromusculares, com defeitos cromossômicos. Tem um perfil genético que a gente vem conhecendo cada vez mais. Em torno de 18% a 50% a gente sabe que estão inseridos dentro de uma forma familiar, num padrão autossômico dominante ou ligado ao X. E as mutações geralmente responsáveis por essa doença são proteínas sarcoméricas, mobilizadoras do cálcio. A cardiolaminopatias também pode se apresentar sob a forma de miocárdio não compactado, LDB3, tafazina, né, que pode estar associada a doenças mitocondriais. E é importante a gente identificar essa doença porque ela pode levar à insuficiência cardíaca em 53% dos casos. Tromboembolismo, justamente pela presença e desenvolvimento de trombos aqui nesses recessos intertrabeculares em torno de 20% e morte súbita em até 30% dos casos. Falar agora um pouquinho de arritmias não relacionadas às cardiomiopatias. A gente sabe que essas doenças elas são bastante importantes porque elas estão muito relacionadas à morte súbita, então são aquelas mutações no canal de sódio, nos canais de potássio, que podem levar a diversos tipos de canalopatia, dependendo do tipo de mutação e da repercussão dela sobre o gene, se ganho de função, no caso, por exemplo, do canal de sódio, pode levar a síndrome do QT longo, perda de função pode levar a brugada, fibrilação ventricular idiopática, as mutações do canal de potássio também podem levar a QT longo, fibrilação atrial, QT curto, e isso tem uma importância em termos da sua identificação, se você suspeita do paciente ou se é um paciente com morte súbita abortada, que por mais que você em casos como esse, devo indicar o CDI até como prevenção secundária, o cardiodesfibrilador, muitas vezes você muda a conduta com relação a medicamentos que você pode utilizar ou não nesse paciente, já que muitos medicamentos alteram o QT e isso tem uma importância na prática clínica. É importante analisar também, do ponto de vista
quando a gente avalia morte súbita cardíaca e exercício. Isso aqui é um trabalho muito interessante envolvendo 52 amostras pós-mortem de indivíduos com menos de 50 anos e autópsia negativa, através de sequenciamento de uma geração, que mostrou uma prevalência do sexo masculino muito grande entre aqueles que tiveram morte súbita durante o exercício, sendo que em 53% dos casos nós vimos pacientes. Quer dizer, foi observado pacientes com variantes patogênicas indutoras de arritmia, boa parte delas canulopatias, nesses pacientes que tiveram morte súbita e tinham autópsia negativa para cardiomiopatias, por exemplo. Né? E curioso é que a gente está habituado a enxergar esses doentes tendo morte súbita muito prematura, mas nesse trabalho especificamente, a maioria morreu numa faixa etária em torno de 41 a 50 anos. Em termos, tanto que isso tem uma importância tão grande hoje em dia, que na última diretriz em cardiologia do esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a avaliação genética em atleta já é preconizada frente a uma história familiar positiva de doenças cardíacas hereditárias, que podem ser causadoras de morte súbita, ou quando o atleta tem um fenótipo que indica fortemente a presença de uma doença hereditária. Hipercolesterolemia familiar também é uma doença que está também dentro do escopo do cardiologista, né? E a gente trabalha isso, e obviamente do geneticista também. É a doença monogênica extremamente frequente, com padrão autossômico dominante, uma penetrância alta, e que tem um fenótipo aí caracterizado por colesterol elevado, LDL-C muito elevado, doença cardiovascular prematura, com depósito de colesterol na pele, tendões, córneas. E interessante é que é uma doença que é pouco diagnosticada e, por causa disso, pouco tratada na população geral. Aqui é um trabalho que mostra diversas estimativas para os mais diversos países de diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Quem faz mais diagnóstico de hipercolesterolemia familiar? A gente sabe que a Holanda, por ter um grupo que estuda muito fortemente isso, é onde você tem uma estimativa de diagnóstico mais frequente, e o Brasil aqui, esse trabalho aponta que a gente deve fazer o diagnóstico em menos de 1% dos casos. Isso tem um impacto grande em tratamento, porque você demora a iniciar o tratamento com a estatina, muitas das vezes começam a tratar através só de mudança de hábito de vida, e o impacto disso em termos da sobrevida livre de eventos é gritante, né? Já que o fato de você não submeter o paciente no tratamento num prazo curto pode, obviamente, levar esse paciente a ter muito mais evento e numa fase precoce da vida, né? E é interessante quando a gente analisa aqui o critério diagnóstico que foi preconizado pela diretriz de prevenção cardiovascular da SBC, que é o Dutch Lipid Clinic, né? O teste genético tem uma importância fundamental, porque dentro dos diversos parâmetros e seus pontos que servem para estabelecer o diagnóstico da hipercol familiar, a análise do DNA com uma mutação no gene do LDL ou da ApoB ou PCSK9 gera em torno de 8 pontos, gera 8 pontos aqui, que por si só já é o suficiente para você estabelecer um diagnóstico de certeza. Então, o teste genético hoje ele tem uma importância muito grande na definição precoce dessa doença e, consequentemente, implementação precoce também do tratamento. Falar um pouquinho de score de risco cardiovascular. Eu falei antes de diversos cenários onde eu considero que o teste genético o teste cardiogenético tem uma aplicação bastante significativa. Já em termos de estabelecer scores de risco cardiovascular, eu já tenho algumas dúvidas. Muito tem sido feito em termos de trabalho com GIOAS, né, com estudos de associação genômica ampla. Aqui a gente tem um estudo muito interessante de caso controle, com 3.829 pacientes com doença coronariana, comparado com 48 mil controles. Eles acharam 13 polimorfismos para DAC. Aqui fizeram, a partir de uma coorte prospectiva, então,
de 30 mil doentes, estabeleceram um score genético de risco, que teve até um hazard rate de 1,66 no quintil de maior risco, mas que quando você ajustou para os fatores de risco tradicionais de doença coronariana, não mostrou um impacto tão grande. Então, ele não foi o score genético de risco não foi uma variante independente. E isso foi visto em alguns outros trabalhos também. Aqui é o trabalho do Meta-GRS, que é um trabalho em inglês muito interessante também, feito também através de associação genômica ampla, só que o fato é que a gente precisa de soluções muito robustas de inteligência artificial ainda para poder definir realmente quais são os pacientes que vão se beneficiar desse tipo de análise de risco, né? Já que quando você realmente ajusta para fatores de risco tradicionais, você não encontra tanto benefício assim. Isso também a gente pôde observar no acidente vascular cerebral também. Estudo de associação genômica ampla no AVC, que foi o Meta-Stroke aqui, envolvendo também 12 mil casos com 62 mil controles e fazendo meta-análise, tentando identificar alguns polimorfismos que pudessem ser compatíveis. A gente até achou aqui algumas associações para o AVC cardioembólico, só que quando a gente foi analisar, por exemplo, quando a gente vai analisar mais a fundo essas associações, com esses polimorfismos encontrados, vimos que são os mesmos polimorfismos que também estão presentes na fibrilação atrial, e a fibrilação atrial é caracteristicamente um fator de risco para o acidente vascular cerebral. Então, esse é um campo que ainda precisa melhor estudado, ser melhor depurado, para a gente poder tomar realmente uma decisão a partir dos dados que esses scores nos oferecem. Para finalizar, falar um pouquinho da aplicabilidade e mostrar um caso clínico. A gente, hoje, a aplicação do teste genético mudou muito, obviamente, em função do NGS, né? Aqui, obviamente, isso aqui, os geneticistas já estão cansados de saber, tem várias vantagens. Você permite sequenciamento do genoma, detecta a presença de cópias ou variação de um único nucleotídeo, enfim, implica num custo menor, traz mais informações, mas especificamente no que diz respeito à carga genética, ele traz bastante desafio também no sentido de que você tem aqui muita possibilidade, muita variante de significado incerto ainda dentro da cardiologia, né, desses cenários cardiológicos. Então, esse Big Data ainda precisa ser melhor, é um conhecimento que precisa ser construído de uma forma mais apurada. De qualquer maneira, hoje, quando a gente analisa, por exemplo, o teste genético para aconselhamento familiar em cardiomiopatia hipertrófica, e isso é verdade também para hipercol familiar, a gente já tem modelos de custo-efetividade demonstrando que você fazer teste genético nesse paciente, ao invés de fazer o aconselhamento familiar, basicamente por testes habituais, né, como, por exemplo, ecocardiograma, eletrocardiograma, a superioridade do teste genético, quando você faz e ainda acompanha esse paciente por algum tempo, como foi visto aqui nesse trabalho em inglês, baseado no modelo de Markov para análise de custo-efetividade, quando você faz o teste genético e acompanha esse doente, você tem, dependendo do quanto você possa gastar, você tem uma probabilidade de ser custo-efetivo de quase que 100%. Então, é uma coisa para a gente passar, ver de uma maneira diferente, não só encarar sob o ponto de vista do custo isolado, mas no que aquilo pode trazer para a família, e até se a gente tivesse possibilidade, quer dizer, tivesse dinheiro para isso, né, até mesmo encarar isso como forma de política pública de identificação. Aqui um caso clínico eu trago para vocês, só para ilustrar a importância de você analisar esse paciente hoje em dia de uma forma mais abrangente. É um paciente de 32 anos, masculino, obeso, que em abril de 2018 teve um quadro gripal com estresse emocional, fez uma dor torácica impontada, taquicardia, foi ao cardiologista, identificado uma insuficiência cardíaca por cardiomiopatia dilatada, iniciado tratamento clínico, não tinha história familiar para cardiopatia, evoluiu bem, classe funcional 1, 2, o exame físico não tinha nada de muito significativo, o eletro só uma sobrecarga ventricular esquerda.
começou o tratamento habitual com beta-bloqueador, com bloqueador da angiotensina, antagonista da aldosterona. O eco confirmou, o eco que a gente solicitou aqui, agora ele veio ao meu consultório, a gente confirmou com o ecocardiograma a padrão de cardiomiopatia dilatada, a ressonância do coração confirmava os dados do eco e não mostrava realce tardio. Ele que tinha uma suspeita inicial de uma miocardite, não tinha elementos da ressonância que eram sugestivos de miocardite. E o laboratório, além de ter afastado todas aquelas outras cláusulas clássicas de cardiomiopatia dilatada, né, hipotiroidismo, a possibilidade de uma doença reumatológica, enfim, não tinha também HIV, enfim, ele chamava atenção para uma creatina quinase elevada, que é um dado laboratorial que está muito presente em algumas cardiomiopatias dilatadas associadas a mutações genéticas. Foi solicitado o teste genético e se encontrou não só uma variante patogênica na titina, que é a mais comum, explicando o desenvolvimento da miocardiopatia dilatada nesse doente, mas também como um achado incidental, uma variante na calpaína, que pode até ser a responsável realmente, por ser uma causadora de distrofia muscular, dessa elevação da CK. Né? Então, quer dizer, a partir daí a gente estabelece, obviamente, um aconselhamento genético mais baseado numa evidência mais consistente e vai poder fazer o acompanhamento da família com um dado mais objetivo, mais seguro. Né? E, para finalizar, aqui a gente tem discutido muito a questão da internalização dos testes genéticos, boa parte deles é feito fora do Brasil, e uma coisa interessante é a discussão muito que se tem hoje em dia se a gente deve usar painel genético específico para analisar esses doentes ou se possa fazer a partir de dados provenientes do Exoma. Muito interessante esse trabalho, que é um trabalho espanhol. Ele pegou vários pacientes, no caso aqui, 61 pacientes com cardiomiopatias ou arritmias primárias no modelo canulopatia, e fizeram a análise inicialmente através dos painéis genéticos mais limitados, painel de genes mais limitados para as condições clínicas específicas, e depois ele foi estendendo o painel, chegando a fazer uma terceira análise através do Exoma, e eles viram que eles acharam variantes, obviamente, de interesse para as doenças em 64% dos casos, sendo que o painel estendido e o Exoma acabaram gerando um rendimento diagnóstico adicional e que pode, de uma certa forma, daqui para frente, mudar a nossa forma de ver como a gente deve fazer, né, os testes genéticos nesse doente. Então, como mensagens finais, eu queria deixar que a genética e a genômica vêm ocupando espaço cada vez maior na medicina, impactando o atendimento clínico de pacientes com cardiomiopatias e outras doenças. O aconselhamento familiar é a principal indicação com melhor custo-efetividade. A mudança na tomada de decisão a partir de informações prognósticas já se consolida em diversos cenários clínicos. Então, muito obrigado. Estamos de volta aqui com o Dr. Marcelo Bittencourt ao vivo. Agradeço pela brilhante apresentação e não podia ser diferente, né? Muitas perguntas surgiram durante a apresentação. Então, a primeira é do Dr. Ricardo Henrique, que pergunta: gostaria de saber do professor como é realizado o aconselhamento genético e como é discutida a indicação para a pesquisa de mutações em familiares assintomáticos pelo serviço onde trabalha. Pois bem, está me ouvindo bem, Tereza? Tá todo mundo... Sim, perfeitamente. Bom, essa pergunta é bastante interessante. A forma como nós entendemos que é a melhor maneira de fazer o aconselhamento familiar nesses pacientes com cardiomiopatias hereditárias, doenças cardíacas hereditárias, é através da utilização realmente dos testes genéticos, né? Buscando sempre ser o mais específico possível com relação ao seu fenótipo, né? E a partir do momento que você
teste do paciente index. E o que é esse paciente index? É aquele paciente que tem a expressão mais, digamos assim, florida da doença, né? E você identifica a mutação, a partir daí você vai pesquisar somente aquela mutação, né, que você já considerou como patogênica, em todos os outros pacientes, todos os outros familiares, na busca de identificar quem possui a mesma mutação e chance de desenvolver a doença. E aí, acho que a pergunta do doutor Ricardo seria como é que tem uma parceria com um serviço de genética lá no hospital, no serviço onde o senhor atua. Assim, na universidade a gente tem muita dificuldade, nem sempre a gente consegue, obviamente, ter aquela facilidade. No local público, os testes genéticos, eles ainda não estão amplamente disponíveis no meio público, né? Quem trabalha no serviço público sabe disso. A gente eventualmente faz parcerias com laboratórios que enfim, que tenham interesse, ou então através de pesquisa clínica a gente consegue também esse tipo de aconselhamento, mas eu reconheço que isso ainda é uma grande dificuldade em boa parte dos serviços públicos no Brasil, né? Enfim, existem uma série hoje de laboratórios privados que fazem, mas o custo é alto ainda, né? Mas isso, hoje em dia, é possível você fazer no Brasil. Isso é um fato. Então, prosseguindo aqui com as perguntas, o Lenilson, de Parnaíba, Piauí, pergunta por que, em alguns casos, não é possível identificar uma mutação, uma variante que explique o fenótipo. E aí, somando-se a pergunta da Rayonara Sobrinho, que pergunta se não identificado a mutação, se o tratamento fica prejudicado. Quando você coloca todas essas síndromes cardíacas em conjunto, né, tanto as cardiomiopatias como as canulopatias, enfim, você vai perceber que quando você bota tudo junto, você tem uma sensibilidade do teste genético em torno de 50% a 60%. Né? Isso varia muito do fenótipo da doença específica. Por exemplo, se você vai pesquisar uma mutação patogênica num paciente com cardiomiopatia hipertrófica, a sensibilidade pode chegar a 70%. Mas quando você, por exemplo, se for um síndrome de Brugada, isso já cai para 30%, 35%. Eu acho que isso está muito em função ainda desse conhecimento ainda está sendo construído, de você ter muitas variantes de significado incerto, que hoje são ruins, mas que amanhã muito possivelmente podem se tornar patogênicas, né? Enfim, então existem várias hipóteses para isso também, que eventualmente algumas variantes intrônicas profundas que a gente não valoriza hoje, que amanhã pode estar valorizando. Agora, em linhas gerais, a sensibilidade, assim, se você botar num pool todas essas doenças que eu falei agora, né, nessa apresentação, vai estar em torno de 60%. A pergunta da colega com relação à tomada de decisão, se você não tem a mutação, obviamente, identificada. Isso não modifica muito. Né, porque em todas essas condições clínicas, esses cenários que eu citei agora, que a gente apresentou, a conduta, na imensa maioria das vezes, vai estar pautada, né, na clínica e não necessariamente do teste genético. O teste genético, ele ajuda a identificar, a confirmar o diagnóstico, muitas das vezes, quando o diagnóstico clínico é duvidoso, né? Ele ajuda muito no aconselhamento familiar, como eu falei, é a indicação principal, né? E ele também te dá muitas informações prognósticas, onde você pode, eventualmente, acompanhar esse doente de uma forma mais rigorosa, enfim, ter uma perspectiva diferente em relação a ele. Mas a conduta, na maioria das vezes, está baseada nos dados clínicos. E seguindo aí, né, também com interface clínica, a Cláudia, do Mato Grosso, pergunta se tem variante.
Isso é muito interessante. Eu acho que ela serve um pouco para vários outros tipos de miocardites, né? Porque a cardiomiopatia peripática, ela não deixa de ser uma doença. Sabemos o seguinte, que nesses casos a gente acredita que exista uma suscetibilidade genética, sim, mas não como uma doença mendeliana, entendeu? Familiar, uma herança bem definida. Acho que aquilo ainda está dentro de um contexto de uma suscetibilidade que a gente ainda não consegue identificar exatamente o porquê, né? Existem algumas evidências que chamam atenção para isso, mas de uma forma assim, bastante mais didática, acadêmica, nós não podemos considerar hoje a cardiomiopatia peripática como uma cardiomiopatia genética. Definitivamente não. Né? Ela está inserida, ela hoje é classificada ainda como uma forma de cardiomiopatia dilatada não genética. E ainda nessa lógica aí das cardiomiopatias dilatadas não genéticas, tem uma pergunta da Denise Martins, do Rio de Janeiro, acerca da cardiomiopatia dilatada por causas tóxicas, tanto por medicamentos quanto por álcool. É possível determinar se existem variantes genéticas que influenciam no tempo necessário para que ocorra lesão ou doença? Essa pergunta é muito interessante, Tereza. É o seguinte, o que pode acontecer daqui para frente, à medida que a análise genética se tornar cada vez mais disponível, é que, eventualmente, a gente venha a reclassificar alguns dos nossos doentes, né, de uma maneira diferente. Eu vou te dar um exemplo. Tem um trabalho britânico que eu vi em 2017, quando eu estive estudando lá na Espanha a respeito de cardiogenética, enfim, me aprimorando lá, e logo em seguida eu fui para um congresso europeu, que eles mostraram um trabalho muito interessante de uma coorte, um estudo observacional de pacientes com uma cardiomiopatia dilatada, que era atribuído ao álcool, e aí eles fizeram sequenciamento de uma geração em todos esses doentes e acharam várias mutações patogênicas para titina e outros genes. Então, o que hoje a gente discute, eventualmente, se isso só o tempo vai dizer, se eventualmente algumas doentes que a gente acha que são cardiomiopatias por álcool, ou eventualmente uso de cocaína, enfim, coisas dessa natureza, se você não tem mutação em truncamento da titina ali, e o doente, no fundo, é uma cardiomiopatia dilatada genética, e que o álcool, ou mesmo a gestação, no caso do periparto, já que na periparto também existe isso, você não tem, são ali mecanismos deflagradores da doença, mas a base dela, ela é genética, entendeu? Então, são ponderações que a gente vai fazer daqui para frente. Eu não podia deixar de comentar que essa resposta, ela faz interface muito legal com a primeira aula que a gente teve no evento hoje sobre teratógenos. Também duas pessoas expostas à mesma substância, às vezes uma é mais susceptível por outra, e aí essas variantes em conjunto podem estar influenciando essa susceptibilidade. A próxima pergunta é da Elaine Migliorini, que pergunta se poderia falar um pouco mais sobre a testagem de familiares com amiloidose TTR, considerando a baixa penetrância. Olha, essa pergunta é fundamental hoje em dia, porque a gente tem, como eu mostrei na apresentação, tem identificado cada vez mais pacientes com amiloidose TTR, que a gente não tinha possibilidade antes de fazer isso através da cintilografia com pirofosfato. E o que acontece? Dentro desse contexto, apesar essa questão da baixa penetrância, ela depende muito do tipo de mutação associada à amiloidose por TTR. No caso, a variante genética, a gente está falando. Porque existem dois tipos de amiloidose por TTR. Existe a amiloidose por TTR tipo selvagem, que é aquela antigamente chamada amiloidose senil, que não tem relação com a questão genética, né? E a amiloidose tipo TTR do tipo mutante, né? Essa sim definida por uma herança familiar. Essa penetrância no tipo mutante ela é variável, em alguns ela é maior, em outros ela é menor, só que hoje em dia, na nossa visão,
esse paciente tem que ser, a família tem que ser rigorosamente pesquisada com relação à possibilidade de ser portadora do gene TTR. Por que eu digo isso? Porque essa amiloidose, a amiloidose do TTR, ela é muito grave, essa doença, né? A forma mutante, né? E muitas vezes evolui de forma incapacitante. E aí o que acontece? Hoje em dia a gente já tem tratamento para essa doença, né? A gente já tem aí os estabilizadores da transthyretina, como Tafamidis, na forma associada à polineuropatia já estão autorizados também aqueles que interferem no RNA, tipo o paticeran. Então, só que tem uma coisa, essas drogas, os trabalhos que mostraram seus benefícios, mostraram principalmente naqueles doentes que ainda estão numa fase precoce de doença. Se fizer em fase muito avançada, não vai adiantar, porque eles diminuem progressão. Então, identificar esses doentes na família antes deles desenvolverem até o fenótipo é muito importante, entendeu? Eu vou aqui seguir com as perguntas. A gente tem uns 3 a 4 minutinhos, mas tem tantas perguntas interessantes que eu queria que vou jogar duas juntas. A Kisila Jacira Lopes, de São Fidélis, Rio de Janeiro, pergunta se tem como detectar a cardiomiopatia precoce em bebê antes do nascimento. E um outro ponto é do Lenilson Melo Júnior, de Parnaíba, que pergunta qual o momento o paciente deve alertar, deve suspeitar, que deve procurar um geneticista e perceber que não se trata de uma cardiopatia trivial, enfim, que tenha uma influência genética e possa ter uma influência associada. Então, para diagnóstico pré-natal e de quando procurar um aconselhamento genético. A questão do diagnóstico pré-natal está muito associado com quem faz medicina fetal. Eu não tenho essa prática. Então, assim, os detalhes dos processos envolvidos nisso, eu não saberia te dizer assim com detalhes. Mas, assim, eu sei que isso é possível, é plenamente possível, e eu acho que é um campo que vai ser muito daqui para frente. Já com relação ao que o colega perguntou, eu acho que daqui para frente vai ter que acontecer, e a gente tem discutido muito isso, mais situações como que a gente está vivendo agora, dessa interação do cardiologista com o geneticista, entendeu? Porque o fato é o seguinte, é que muitos desses doentes, eles chegam na maioria das vezes para o cardiologista, né? Mas, obviamente, que o papel do geneticista nesse processo do aconselhamento, no envolvimento de outras condições clínicas associadas à cardiomiopatia, que é muito comum, principalmente nos mais jovens, né? Acaba sendo muito da esfera do geneticista. Então, eu, particularmente, tenho os meus geneticistas para quem eu mando os meus pacientes, entendeu? Apesar de uma parte deles ter só a doença cardíaca, eu acho que ter a visão do geneticista em conjunto é importante. Eu acho que eventos como esse contribuem muito para essa interação. Eu espero que ela aumente daqui para frente. E já o tempo tem um minutinho, mas só mais uma pergunta da doutora Ana Paula Boer. E se acha, na opinião do senhor, se haveria indicação num painel para cardiomiopatia dilatada em uma mulher com diagnóstico após dor torácica aguda súbita aos 60 anos, previamente ISDA, e sem outros fatores ambientais nem história familiar? Com certeza, eu acho que tem. Se a gente pretende analisar a etiologia, e eu acho que isso é importante, eu acho que talvez a pergunta dela esteja muito associada ao fato de que a doente ela tem 60 anos, né? A gente tem a impressão sempre de que a doença genética é uma doença do jovem. E necessariamente isso não é verdade. As mutações em truncamento da titina, por exemplo, como eu falei, elas vão ter sua penetrância maior acima dos 40 anos. E isso pode ser importante você detectar mesmo numa idade como essa para fazer o aconselhamento familiar, né, nos parentes. E se o doente, e mesmo não tendo história familiar, isso não quer dizer nada. Ela pode ser uma mutação de novo, entendeu? Então, o fato é que isso aí definitivamente é um dado importante que a gente deve seguir, sim. Agradeço, doutor Marcelo, pela participação. A gente vai seguir agora com a programação